resolve se esse trabalho for feito com inteligência, se antecipando a esse tipo de ocorrência. Então seriam esses os principais fatores das fugas, então? A falta de prevenção ou a falta de estrutura dentro do... Eu diria, existe uma coxa de retalhos, existem vários vetores aí que apontam, que os especialistas apontam para esse aumento das fugas. Mas o principal, Odair, é a superpopulação carcerária. Veja o seguinte, no país, 40% da população carcerária é de presos provisórios, que nem sequer foram julgados, condenados. No Pará, a situação é pior. 50% dos presos são provisórios, que ainda não foram julgados, que não tiveram a sua culpa comprovada. Então, eu te diria que a superlotação é o principal fator. O Pará, hoje, ele tem uma disponibilidade para aproximadamente 10 mil vagas. Nós temos hoje aproximadamente 20 mil internos, ou seja, o dobro. Então, a partir do momento que imagine um presídio com uma disponibilidade de 1.000 presos e ele tem 1.700, 2.000 presos. O Estado perde o controle, ou então esse controle sobre o interno se torna precário. E aí as facções criminosas passam a imperar, passam a vigiar o poder dessas facções criminosas. Agora, doutor Joaquim, a questão dos defensores públicos, o número me parece muito pequeno. Ou é suficiente para atender? É um resultado também? É uma ineficiência também do Estado? Os defensores, é uma ineficiência do Estado. Eu debito também na conta do Estado essa situação, por quê? No Brasil, nós temos apenas 1/3 do que se deveria ter de defensores públicos. Altamira, o polo, Altamira é uma cidade polo. E quando eu falo Altamira, eu estou falando de Uruará, eu estou falando de Medicilândia, Brasil Novo, eu estou falando do Senador José Porfírio, até Porto de Mós. Nós temos hoje, aqui no município, não temos 2 defensores públicos criminais. Se tivermos 2 defensores criminais, é muito para toda essa demanda, ou seja, a demanda criminal aumenta e o Estado não se faz acompanhar, nem com defensores públicos, nem com vagas no cárcere. Agora, tem também a questão do monitoramento, né? A questão do monitoramento, as prisões preventivas, existe, falando em monitoramento, existe um aumento desses monitoramentos, que são as tornozeleiras eletrônicas, enfim, essas coisas todas. Em termos de políticas públicas, qual a sugestão que você daria? O fortalecimento de entidades públicas e privadas de atendimento aos egressos e aos seus familiares. Uhum. E esse atendimento é o atendimento religioso, é assistência religiosa, é assistência educacional e profissionalizante. Existe um jargão que todo mundo conhece, todo mundo sabe, que os presídios são verdadeiras faculdades do crime. E o presídio, teoricamente falando, o cumprimento da pena tem a finalidade de reeducar, reintegrar, ressocializar. Só que isso não acontece. Simplesmente, quando é cumprida a pena, para você ter uma ideia, 70% desses, abre aspas, reeducandos, quando eles cumprem a pena e vão para a rua, 70% volta a delinquir e retorna. Ou seja, essa conta vem para a gente novamente. Hoje, um preso custa, em média, R$ 1.600. E vai até quando? Você não sabe, porque você não sabe até quando vai durar um processo criminal, que muitas vezes chega a durar 10, 15, até 20 anos. É complicado. E a gente fala muito também sobre a questão da lei penal. E o senhor que trabalha com isso, com a área criminal, sabe muito bem. O Código Penal se fala muito, se questiona, se critica muito. E o Código Penal é antigo, é retrógrado, sabe, de tanto